Bem, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou a professora Fernanda Monteiro, da FCI, e estou coordenando essa atividade de extensão, que é a palestra a ser proferida pela professora Maria Amélia. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, né, a palestra intitulada Diplomática, Documentoscopia, Aplicação em Acervos de Arquivos, Bibliotecas e Museus. A professora Maria Amélia Teixeira é graduada em Biblioteconomia, mestre em Ciência da Informação e também é professora da Universidade Federal da Paraíba e gentilmente aceitou aí o convite, que na verdade iniciou com a iniciativa da Raíssa, que é a nossa graduanda em Arquivologia, né, que foi quem motivou esse nosso momento agora, e a professora Maria Amélia, ou Mel, né, topou esse convite e hoje está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. E essa palestra ela está incluída, como vocês já sabem, como uma atividade de extensão. Então, todos aqueles que participarem da palestra vão receber um certificado da Universidade de Brasília de extensão. Então, para isso, ao longo da palestra, a professora Maria Amélia ou eu irei disponibilizar um link de chamada para vocês, com o QR Code, mas no final eu mostro o link também para quem não conseguir ler o QR Code, ter a oportunidade de digitar no navegador, para responder, né, virtualmente aí a nossa chamada, para posteriormente esses certificados serem emitidos pela universidade. Vou passar a palavra diretamente para a professora Maria Amélia. Raíssa, se quiser também fazer qualquer complementação, fica à vontade. E a dinâmica que você achar melhor, professora, de interrupção no início, no meio, no fim, enfim, como desejar conduzir, a gente está aqui para te ajudar, eu e a Raíssa, a gente vai fazer ali, as pessoas não estão com acesso ao chat, mas as pessoas podem entrar em contato conosco ao final, levantando a mão, ou no meio da palestra, se achar conveniente, e a gente abre a oportunidade das pessoas falarem, tirarem suas dúvidas, fazerem as suas colocações, como você achar melhor para a condução da palestra. Então, muito obrigada. Com a palavra. Já posso iniciar? Não sei se está aparecendo para vocês no meu vídeo. Aqui para mim agora não... Ah, tá aqui. Então, primeiramente eu quero agradecer a professora doutora Fernanda e a Raíssa, né, a graduanda em Arquivologia, Raíssa, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Dizer que me sinto muito lisonjeada pelo convite que me foi feito e pelo compromisso, né, que eu assumi. Vocês falaram, a professora Fernanda bem colocou, a professora doutora Fernanda, que eu aceitei gentilmente, mas, na verdade, gentil foi a Raíssa de nos procurar, né, e de pedir para que isso acontecesse e ser a ponte entre a UNB e a UFCB, instituição a qual eu represento, né, a qual eu sou vinculada, eu sou professora daquela instituição, embora no momento esteja afastada para cursar doutoramento na Universidade de Coimbra, aqui em Portugal, mas é a minha instituição, é a minha casa, e eu fiquei imensamente feliz por receber esse convite por parte de vocês. Então, eu espero que a minha fala ela seja esclarecedora, ela venha, de fato, a contribuir, principalmente com os discentes, né, com os e as discentes da UNB e também de outras instituições que estão aqui participando, e que possamos dialogar, né, sempre com um diálogo construtivo. Obviamente, eu não sei tudo, né, ninguém sabe tudo, ninguém é dono de um conhecimento de tudo, de todo o conhecimento humano, mas o que eu puder compartilhar com vocês, passar para vocês, eu estarei passando. Então, eu agradeço pela oportunidade. E vou iniciar aqui a minha projeção. Eu preparei slides para que nós possamos dialogar sobre o que eu venho apresentar. E eu penso, professora, que, não sei, talvez seria mais produtivo que as interposições fossem feitas durante a apresentação. Não sei o que você pensa, não sei o que a senhora pensa, não sei o que Raíssa pensa, mas fiquem muito à vontade, pois é uma conversa, né, um seminário, é um diálogo, e muitas vezes as dúvidas surgem, e é naquela hora que elas precisam ser retiradas ou termos uma conversa coletiva para tentar responder essas perguntas. Então, muitas vezes nós deixamos para o final, aí vão surgindo outras dúvidas e vão se acumulando e alguém acaba
não sendo contemplado, né, com aquilo, com aquela resposta que tanto almejava. Vejam, nós temos 2 horas, não é isso, professora? 2 horas. Então, como vocês sabem, gente, mania de professora, fala muito, muito, muito. Então, vocês vão, por favor, façam essas interpolações, ou como queiram denominar, podem fazer no decorrer da apresentação, fiquem à vontade. Eu peço apenas que a Raíssa e a professora Fernanda me avisem, porque a tela vai ficar grande, e aí, de repente, eu posso não ver, né, qual é a pergunta que está chegando e como está chegando. Tudo Qual é a bem. dinâmica? Professora, eu posso só me apresentar? Vocês se importam? Claro, Raíssa, não, jamais. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Raíssa Milhomem, eu sou estudante de Arquivologia aqui na Universidade de Brasília, como a professora falou, e eu queria agradecer à professora Fernanda, né, por ter dado essa voz a nós estudantes, mesmo que for de outro curso, né, para trazer a professora Maria Amélia para cá, que ela vai trazer um assunto essencial para a nossa formação, ainda mais na época que estamos passando por muitas fraudes, muitas corrupções no sentido da informação. Então, é essencial para nós identificarmos e denunciarmos ela. Então, é isso, eu agradeço o tempo de vocês. Professora Amélia, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. E vocês também, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, o palco é de vocês. Então, boa tarde e boa palestra a todos. Muito obrigada, Raíssa. Muito obrigada, querida. Então, vamos iniciar, né? O que é que eu trago aqui para vocês nessa tarde de hoje? Ainda não está projetando, tá. O que eu trago para vocês na tarde de hoje? Né? Conforme está aqui no nosso título, o que iremos abordar é a questão da diplomática e da documentoscopia e sua aplicação em acervos de arquivos, bibliotecas e museus. Como a professora Fernanda apresentou, eu possuo graduação em biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba e também graduação em investigação forense e perícia criminal pela Universidade Estácio do Estado de Ribeirão Preto. Essa segunda graduação eu passei a fazer porque eu senti necessidade de aprofundar o conhecimento na área da perícia criminal. Por quê? Porque eu trabalho com essas questões, né, em instituições policiais, então eu já coordenei projetos na Polícia Civil do Estado da Paraíba e continuo coordenando projetos na Polícia Federal, né, do nosso país, e aí são projetos com pesquisa de local de crime, estamos trabalhando com esse tipo de acervo, e para me qualificar cada vez mais para adentrar nesse universo da documentoscopia, que é um universo do âmbito criminal, eu senti essa necessidade de possuir essa graduação e confesso a vocês que sinto a necessidade também de aprofundar os meus conhecimentos a nível de pós-graduação, seja com especialização ou com mestrado. Inclusive, recentemente, descobri que aqui em Portugal tem um mestrado em documentoscopia. Então, se eu puder, né, não sei se dá para conciliar com o doutoramento, porque já é muito pesado, mas eu gostaria que tivesse a oportunidade de cursar esse mestrado também. Porque é uma área que é muito interessante, assim como a Raíssa falou, é uma área muito importante para nós, né, que trabalhamos com acervos documentais, e que carece de mais e mais estudos na área, de mais e mais especialistas na área, e que nós precisamos, obviamente, avançar os nossos estudos e as nossas pesquisas nesse universo da perícia documental. Seja ela aplicada a documentos digitais ou não digitais, enfim. Bem, então, eu tentei aqui trazer para vocês um pouco da abordagem do que seria o contexto geral da diplomática, essa aplicabilidade na arquivologia, o que nós iríamos abordar, por quê? Porque, na verdade, vocês possuem essa disciplina, diplomática arquivista, na Universidade de Brasília, e eu não preciso, obviamente, contextualizar todo o histórico da diplomática, porque isso certamente vocês já viram. E aqueles alunos que não cursaram também podem se aprofundar, né, com algumas leituras ou aproveitarem, inclusive, para cursar a disciplina. Infelizmente, em algumas universidades, inclusive na minha, a disciplina ainda é optativa. Contudo, na UFPB, ela vai se tornar obrigatória muito em breve. Por quê? Porque é uma disciplina muito importante, justamente porque trata desses estudos relacionados à autenticidade ou à inautenticidade documental. E isso sejam documentos históricos medievais ou documentos contemporâneos. Né? E como a Raíssa bem colocou, hoje em dia nos deparamos com várias situações de falsificação de documentos de todo e qualquer suporte, toda e qualquer natureza. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Então, a diplomática ela pode ser definida como uma ciência da qual a arquivologia, assim como outras áreas de conhecimento, se apropriam para subsidiar seus estudos relacionados à autenticidade documental.
Contudo, no âmbito da arquivologia, a relação com os princípios arquivísticos, sejam princípio da proveniência ou respeito aos fundos, princípio da organicidade, princípio da unicidade e princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística, pode ser considerado um diferencial significativo para que se compreenda que a veracidade apenas do suporte, prestem bem atenção, apenas do suporte documental não é suficiente para lhe aferir autenticidade, sendo necessário verificar sua proveniência, de onde esse documento vem, qual é a fonte originária desse documento, o seu ciclo de vida, qual o caminho que ele percorre, e a sua cadeia de custódia, se ela foi mantida ou se ela foi quebrada, seja no âmbito de um documento digital ou de um documento não digital. Então, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? E aqui eu já começo a falar, e eu quero trazer uma questão para que vocês pensem. Sejam alunos de arquivologia, de biblioteconomia, de museologia, todos esses espaços, esses ambientes informacionais lidam com documentos. Todos lidam com documentos. É claro que a perspectiva, e eu já participei também de grupo de pesquisa na área da museologia, coordenado pela professora doutora Luciana Costa, da UFPB, que tratam as abordagens, a literatura da museologia é diferente, é sim. Mas o fazer técnico, a forma de tratar, né, o documento, classificar, indexar, então quer dizer, a forma de identificar os documentos, e aí eu estou falando de arquivos administrativos, por exemplo, dos arquivos administrativos, como vocês têm pensado e como vocês têm tratado, e eu falo disso no âmbito de arquivos, bibliotecas e museus, como vocês têm tratado os vossos arquivos e os vossos documentos? Como vocês têm feito isso? Eu estou ouvindo um áudio, eu não sei se tem alguém já querendo fazer uma pergunta. Raíssa? Professora Fernanda? Se tem alguém, mas eu acho que é alguém que entrou e saiu. Posso prosseguir então, né? Sim, todos estão desligados. Tá bem. Então, como vocês têm tratado os documentos, sejam eles textuais, tridimensionais, enfim, como vocês têm tratado os documentos dos seus arquivos, das suas bibliotecas e dos seus museus? E é óbvio que, nos arquivos, nós trabalhamos com um tipo de documento. As bibliotecas sempre se remetem às coleções e acervos. Mas não existe só isso, nós temos também os documentos administrativos que estão lá, né? Precisamos tramitar com essa documentação, precisamos trabalhar com recursos humanos, principalmente quando se está numa biblioteca pequena, em que você precisa gerenciar tudo isso, e na maioria das vezes o bibliotecário gestor desempenha esse papel. E nos museus, da mesma forma, você também vai precisar lidar com uma série de documentos, não só com a coleção de museus, não só com as suas exposições, não é só com isso que você vai precisar lidar, não é apenas com o teu acervo museológico composto por objetos tridimensionais, ou objetos digitais, enfim, como queira denominar. Então, como vocês têm cuidado dos arquivos, das bibliotecas e dos museus de vocês? Desses documentos que estão lá inseridos, esse acervo administrativo, esse acervo contabilístico, como vocês têm cuidado disso? Bem, é uma pergunta para que vocês reflitam. Então, Jean Madelon publicou em 1681 uma obra intitulada De Re Diplomato, livro 6, na qual estabelecia em 6 partes as regras fundamentais da diplomática. Esse método baseava-se na comparação e confronto entre documentos produzidos pela mesma pessoa em uma determinada época. Então, vamos confrontar. Foi a mesma pessoa que produziu esse documento, vamos confrontar a escrita dessa pessoa, a forma documental. Qual é o suporte utilizado, qual é a tinta utilizada, como é que essa pessoa escreve, como é que está disposta aquela escrita dela, quais são os vícios linguísticos, como eram os documentos produzidos nessa época. Então, tudo isso é passível de análise. E aqui nós temos o Jean Madelon e o livro sexto. Já eu trouxe um breve contexto, né, histórico da diplomática, porque é como eu falei, eu não vou aprofundar porque nós temos outras coisas para vermos e adentrarmos. E o nosso tempo também não é tão longo, porque eu quero dar oportunidade também para que vocês se coloquem e tirem suas dúvidas, façam perguntas e tragam também contribuições.
Já a documentoscopia, me desculpem em algum momento se tiver aqui erros de citação e de referência, mas recentemente eu apresentei 2 trabalhos num congresso aqui na Universidade do Porto, um encontro de arquivos, bibliotecas e museus, e aqui se usa a APA, né? Então aí está misturado aqui a BNT com a APA, por isso que as citações, as referências são um pouco misturadas. Porque eu tirei justamente dessas partes do trabalho para poder apresentar para vocês e mesclar nessas áreas de arqueologia, biblioteconomia e museologia. A documentoscopia se distingue de outras ciências, segundo o Mendes 2003, que também estudam os documentos, por ter um cunho nitidamente policial. Não se satisfaz com a prova da ilegitimidade do documento, mas procura determinar quem foi o seu autor, os meios empregados, o que não ocorre com outras ciências que trabalham também com os documentos. De acordo com Delpica Filho, Delpica, 2016, a grafoscopia é parte da documentoscopia que trata exclusivamente do grafismo, do gesto da escrita realizada pelo homem. Assim, o objetivo da grafoscopia é determinar se os lançamentos manuscritos questionados foram produzidos pelo mesmo indivíduo que produziu os lançamentos manuscritos tomados como padrão quando houver. O que é que nós percebemos a partir do confronto grafoscópico? E tanto a diplomática quanto a documentoscopia estão preocupadas com ambas as ciências, estudam esses aspectos relacionados à autenticidade documental. Contudo, a documentoscopia é para fins criminais e a diplomática é mais naquela esfera. Vamos avaliar o que é fato e o que é lenda, mas não para fins criminais. E por que é que nós precisamos conhecer a documentoscopia? Porque ela nos traz várias técnicas de análise pericial, que, inclusive, podem ser campo de atuação para arquivistas, bibliotecários e museólogos que se interessam por atuar nessa área do conhecimento. Então, por isso que é importante, por isso que é tão interessante estudar a documentoscopia também, além da diplomática. Para a Silva 2002 Online, o documento autêntico é o verdadeiro sob o ponto de vista do seu suporte e conteúdo. E nem sempre um documento com uma assinatura autêntica é autêntico. A autora afirma também que um documento autenticado nem sempre é documento autêntico. Os crimes de falsidade ideológica e material comprovam isso. Silva sou eu, e aí por que é que eu digo isso? Porque nós podemos ter um documento com suporte verdadeiro e com conteúdo falso. Como é que isso pode acontecer? Uma certidão de nascimento, e nós já nos deparamos com vários casos assim, quando estávamos, por exemplo, no arquivo da Polícia Civil, e nós tínhamos pessoas que tinham 3, 4 certidões de nascimento em busca de aposentadorias. E ali iniciava-se um processo investigativo para verificar se e qual daquelas certidões era realmente autêntica sob o ponto de vista do seu suporte e do seu conteúdo. Então, muitas vezes, existiam situações de certidões que eram emitidas no cartório, o cartório era conivente com aquele ato criminoso, e a certidão ela era emitida por um cartório e um outro cartório também emitia uma mesma certidão. Para uma pessoa em que alegava que em um cartório o nome dela, por exemplo, era Paula da Silva e no outro era Francisca Carvalho. Então, quando essa documentação chegava para a retirada de um outro RG dessa pessoa, para que ela pudesse dar entrada em várias aposentadorias, um confronto era feito. E um dos mecanismos que mais identificava esse processo de adulteração é a papiloscopia. É a partir disso, porque isso aqui é único, é nosso. Então, quando se partia para o setor da papiloscopia, identificava-se que era a mesma impressão digital da pessoa que estava ali, com vários nomes. E iniciava-se essa investigação, né, documentoscópica, com a perícia documentoscópica para ver. Então, os peritos criminais oficiais, a Polícia Civil, faziam isso. Nós estávamos lá e acompanhávamos, porque fazíamos parte de um projeto e tínhamos acesso a essas informações. Então, por isso, que um documento também autenticado nem sempre é um documento autêntico. Por quê? Porque, na verdade, o documento autenticado, a pessoa que está autenticando um documento, ela só está dizendo que ele confere com o original apresentado.
Mas existem originais inautênticos, como esse exemplo que eu citei para vocês agora. Eu tenho um documento original, na sua forma, original também no seu conteúdo, sob o ponto de vista da história, que foi produzida aquela falsificação em determinado dia, hora e local. Mas, no ponto de vista da autenticidade do conteúdo, o que se atesta naquele documento não é verdade. Aquele ato nunca existiu, né? E isso, diplomaticamente falando, quando nós falamos do ato e a transcrição do ato, então aquele momento, aquele nascimento daquela pessoa nunca existiu. Ela só tinha uma certidão de nascimento. E ali ela está com várias, né? Então apenas uma é autêntica. E aí o documento tem um suporte e um conteúdo que não corresponde à verdade. E se eu consigo passar com esse documento e eu chego com ele no local de um cartório, a pessoa que recebe vai observar o documento e vai dizer, vai carimbar, autenticando e dizendo, confere com o original. Lembrando que confere com o original não é confere com o verdadeiro, tá? É só confere com o original. Se o original é falso, autenticou. Por isso que autenticar não é autenticidade. Autenticação não é autenticidade. E esses conceitos precisam estar muito claros, né, na mente das pessoas, para que possam entender que nem tudo que está autenticado é autêntico. Está apenas aquele ato de confere constitucional e não confere. É porque ali na frente está com rio. Está no confere com o original e não confere com o verdadeiro, né? Nem sempre. Em alguns momentos sim, em outros pode não estar. No tocante aos conceitos de documento falso, falsificado, Silva, né, online, isso aqui está tudo no Instagram da disciplina diplomática arquivística. Documento falso é aquele em que a fonte originária, a proveniência, não existe por meio da legalidade jurídica, ou seja, qualquer pessoa cria esse documento e o toma como verdade. A sua proveniência não existe por meio da legalidade jurídica. Por exemplo, eu não tenho fé de ofício para conceder títulos, conceder carteiras nacionais de habilitação para ninguém. Eu, Maria Amélia, pessoa física, não tenho fé de ofício para isso. Mas nós sabemos que existem algumas cidades do nosso país e de outros países que as pessoas fazem isso. Pegam os documentos e ali elas criam RG, CPF, CNH. A fonte originária é falsa. Ela não existe por meio da legalidade jurídica. Assim, o documento surge, na maioria das vezes, a partir de outros documentos falsos e pode ser inautêntico no âmbito do suporte ou conteúdo. E ainda tem isso, além da fonte originária ela não existir, ainda tem a questão de a fonte originária existir, mas no meio daquele dossiê de documentos, ter um documento que é falso e que foi utilizado no processo para gerar um outro documento. E isso aí são questões mais profundas, muito mais profundas, que eu não vou entrar agora com vocês, porque isso também envolve questões de sistemas de informação e de problemas sociais, que são alheios à nossa vontade. Que é também um aspecto do diploma digital. Eu não sei como é que está o UNB no que concerne ao diploma digital, mas a UFPB, por exemplo, já começou a emitir diploma digital há algum tempo. Então, as pessoas falam, porque a tecnologia blockchain vai estar em não sei quantos milhões de servidores no mundo e tudo. Gente, mas o mais importante, na verdade, é manter a cadeia de custódia documental e a proveniência é o que realmente vai dar legitimidade. É comprovar que Raíssa foi aluna de arquivologia da UNB, que ela cursou disciplina, que ela tem um histórico, que ela tem toda uma trajetória documental até ser gerado esse diploma. Porque se vocês olharem a portaria do MEC, eu orientei o TCC de um aluno sobre isso antes de vir para cá, existem várias resoluções do MEC, várias diretrizes, dizendo quais são os documentos necessários para emitir aquele diploma. Então, não é simplesmente você chegar lá e emitir. Tem toda essa conjuntura de manutenção de cadeia de custódia e também da proveniência. Esse documento nasce aqui, ele se junta a esse, e no final lá você vai ter que arquivar tudo para poder dar entrada no seu diploma. Então, é assim que funciona.
Isso, na verdade, não é a tecnologia, não é o blockchain, não é uma hash que vai conferir autenticidade, né, ao seu diploma. É a proveniência que foi plantada lá atrás. Isso é bacana? É importante? É. Mas a cadeia de custódia é realmente o que importa. Né? É o mais importante. E já o documento falsificado é aquele em que a fonte originária existe por meio da legalidade jurídica, contudo, após sua produção legítima, o documento sofre algum tipo de adulteração, na maioria das vezes relacionado a esse suporte. Então, as pessoas, por exemplo, vão ao médico, conseguem um atestado médico e depois adulteram esse atestado médico de alguma forma. Era de 3 dias, elas colocam 8, né, fazem uma modificação. Quando você tem um atestado vinculado ao portal do Ministério da Saúde, que eu não sei se vocês conhecem, não dá para mostrar tudo, que você entra, você faz validação, o método tem um token, você faz uma validação, documento digital, é outra realidade. Por quê? Porque você usa esse método de comparação. Que nós percebemos que é o mesmo método utilizado lá no início pela diplomática, com o Jean Madelon. Comparar o documento. Então, você consegue fazer isso. E isso nos nossos sistemas da universidade também é possível, as declarações de vocês, todos os documentos que vocês têm. Abrir, colocar o código de verificação e comparar as informações, do que eu tenho em mãos e o que eu tenho em mãos e o que a tela me apresenta. Então, fazer essa verificação. Aqui é a professora Fernanda. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Desculpa te interromper, mas só para falar com o grupo, né? Nós já estamos aí com um grande número de pessoas. Só lembrar para que todos mantenham os microfones desligados. E aqueles que desejarem perguntar, podem levantar a mão. Eu e a Raíssa estamos olhando, e aí pedimos a palavra para vocês falarem. Ou podem clicar no ícone que aparece aí na barra superior do lado direito, né, nessa barrinha onde tem vários ícones no canto direito, a gente tem um ícone de perguntas e respostas, que é um P e um R. E tem 2 balõezinhos. Vocês podem, se desejarem perguntar com texto, podem clicar nesse ícone e fazer a pergunta, que eu e a Raíssa estamos mediando e passamos a pergunta. Se alguém não tiver acesso ao microfone ou preferir fazer de forma escrita, pode usar esse ícone para perguntar e a gente transmite para a professora para que ela possa responder. Então, só para lembrar que nós temos aí essas 2 possibilidades para vocês interagirem. Ou levantem a mão, e aí nós pedimos para abrir o microfone, ou façam a pergunta por intermédio desse ícone no canto superior direito, esse PIR, pergunta e resposta. Tudo bem? Acho que todos ouviram. Professora, às vezes o seu áudio dá um pequeno ruído, acho que por causa dos 2... da conexão com o celular e com o computador, talvez deixar um pouquinho distante um do outro, não sei se está próximo, e às vezes dá um pequeno ruído, que eu acho que é isso. Deixa eu passar um pouquinho mais, então. Será que é o meu cabelo aqui no fone? Deixa eu passar só um instante. Porque o meu microfone no notebook, ele está fechado. Melhorou agora? Dá uma interferência mesmo estando fechado. É pequena, é só se puder deixar um pouquinho mais distante, essa interferência diminui, mas a gente está conseguindo ouvir. Eu estou conseguindo ouvir, é só que às vezes faz esse pequeno ruído de interferência. Entendi. Eu acho que eu não consigo colocar ele mais longe. Se eu ficar um pouco mais distante aqui e ele aqui pertinho de mim. Está melhor agora? É só às vezes que faz essa pequena interferência. Mas a gente está conseguindo ouvir. Eu, pelo menos, estou conseguindo ouvir. Se alguém tiver qualquer probleminha, pode colocar aí que a gente avalia. Mas tá tudo bem. Podemos continuar. Ótimo, obrigada. O ritmo da fala tá bom para vocês? Ou tá rápido? Tá ok? Para mim tá ok. Raíssa, que tem o sentimento mais dos alunos do grupo, tá tudo bem? Como é que tá o áudio? Tá bom para vocês, Raíssa? Ajuda a gente aí nesse feedback do grupo. Tá tranquilo. Pode continuar, tá excelente. Muito obrigada. Então, vamos lá. Então, é importante mencionar que, de acordo com Silva e Fornell,
2014, página 4, o conceito de documento para a documentoscopia abrange qualquer material que carrega uma mensagem explícita ou implícita. Não há divergências conceituais na definição de documento para a documentoscopia. Por isso que ela se aplica justamente a esse universo dos arquivos, das bibliotecas e dos museus, porque trabalha com todos esses tipos de documentos. Então, a análise também de moedas, né, desses objetos tridimensionais. Então, há toda essa relação também com o universo dos museus, né, da documentação dos museus. Acerca desse contexto da análise documentoscópica, Delpica Filho, Delpica e Delpica, 2006, página 74, define que documento autêntico é o verdadeiro, é o documento real, sem qualquer modificação desautorizada. Em sentido inverso, o documento inautêntico seria aquele não verdadeiro ou falso. Além disso, os autores afirmam que os conceitos de autenticidade, legitimidade e validade do documento não devem ser confundidos. Isso por quê? Porque, por exemplo, eu posso atestar, em algum momento, enquanto perita, que o documento é inautêntico e emitir o meu laudo pericial dizendo por que ele é inautêntico e etc. Mas apenas o magistrado, né, que estiver com o processo, é que terá a palavra final acerca desse, digamos assim, um veredito do ato. Né? Eu vou atestar com a minha experiência, com os meus estudos, com a minha ciência, enquanto perita, mas apenas o magistrado vai poder dizer que realmente aquele documento, se de fato aquele documento ele tem validade, se ele não tem validade, embora inautêntico, qual seria a sua validade, no que é que ele pode ser útil, como é que ele pode valer de alguma forma, como é que eu posso usá-lo de alguma forma. Então apenas o magistrado é que poderá tomar essa decisão. Assim como acontece nas demais áreas da perícia. Às vezes, um laudo pericial é emitido sobre um caso e não é conclusivo. E quando você chega lá no magistrado, ele diz, não, isso aqui não aconteceu, essa pessoa não fez isso, enfim. Tem outros caminhos e outras formas de se atestar também esse aspecto da validade ou não de um laudo pericial. Bom, e eu coloquei isso aqui também, né, para dizer para vocês que eu já tinha falado, na verdade, que a disciplina diplomática, ela é, que lá na UFCB é denominada diplomática arquivística, ela ainda é ministrada como optativa, o curso de bacharelado em arquivologia e biblioteconomia, é um dos poucos cursos no país em que a disciplina está como optativa, mas vai passar a ser obrigatória. Essa disciplina ela é desenvolvida com abordagens teóricas e práticas, e para isso eu incluí no conteúdo da mesma uma unidade sobre documentoscopia, que é uma ciência forense parte da criminalística, que estuda os documentos para verificar se são autênticos e, caso não, determinar sua autoria. E essa iniciativa fez com que os cursos de arquivologia e biblioteconomia da UFCB tornarem-se pioneiros no Brasil, na medida em que até a elaboração do trabalho, né, que eu apresentei lá, são os primeiros e únicos no país a estudar documentoscopia e grafoscopia enquanto conteúdo da disciplina diplomática arquivística. Então, nós fazemos isso lá, e eu trouxe isso aqui para vocês também, esse relato da disciplina, porque eu vou começar a entrar na parte prática daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês algumas atividades práticas que nós fizemos e elas estão relacionadas à disciplina, então eu quis trazer esse contexto aqui para vocês entenderem também. E foi por isso que eu passei a fazer a graduação, que eu concluí esse ano, antes de vir para cá, para o doutoramento, em investigação forense e perícia criminal. Eu desenvolvo a disciplina em 3 unidades. A primeira unidade, ela aborda os estudos teóricos e a análise diplomática de documentos não digitais. A segunda é dedicada a estudos teóricos e análise documentoscópica e grafoscópica de documentos não digitais. Para isso, eu criei fichas, eu elaborei fichas para fazer essa análise, que eu também vou mostrar para vocês. E a terceira é relacionada a estudos teóricos e a análise diplomática, documentoscópica e grafoscópica de documentos digitais. E aí, durante a disciplina, os discentes estudam os conceitos de documentos autênticos, autenticados, falsos, falsificados, bem como o que são documentos digitais, virtuais, eletrônicos e digitalizados. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns aspectos, né, da documentoscopia e alguns elementos de segurança que nós temos incorporados ao suporte e outros que são incorporados no ato de impressão. Isso trazendo os aspectos dos documentos impressos, mas nós temos também os requisitos funcionais que saíram recentemente
do CONARC para documentos digitais. Depois eu posso mostrar para vocês também. Então, vocês veem aqui, né, quando nós colocamos a luz ultravioleta, o documento acende por completo, apresentando já essas marcas d'água e esses fios que estão aqui, que são as fibras de segurança. Né? São fibras com características particulares, normalmente sintéticas, de dimensões e concentração especificadas, incorporadas durante o processo de fabricação do papel. Podem ser fibras visíveis, observadas a olho nu ou não, detectadas com o auxílio de equipamentos específicos. É o caso desse equipamento que está aqui, e que nós conseguimos, através dele, visualizar essas fibras. Os confetes, vejam que há diferença, né, das fibras para os confetes, porque as fibras elas não são coloridas. Já os confetes são coloridos, vocês estão vendo aqui, e também são outros elementos de segurança incorporados ao papel. Quando eu ministro a oficina, eu tenho a oportunidade de trabalhar isso com os alunos, de levar lupa, de levar a luz ultravioleta e levarmos vários documentos, certificado de registro de veículo, RG, passaporte, CNH, certidões que apresentam esses elementos, e nós fazemos essas análises, e depois fazemos também a análise de documentos digitais. Fio de segurança, que aí vocês já conhecem esse fio de segurança, que vem incorporado principalmente nas cédulas de dinheiro. Aqui eu tenho um vídeo que eu sempre gosto de mostrar, porque eu acho ele super interessante. Eu não sei se eu vou conseguir abrir esse vídeo. Eu não sei se aqui é tranquilo de projetar vídeo. Mas vamos avançar. Depender do tempo, a gente abre o vídeo. Se não der tempo, vocês colocam no Google, Segunda Família do Real, e vocês vão ver todos os elementos de autenticidade da cédula de dinheiro. Então, o que é que eu posso dizer para vocês? Que existem mais elementos de autenticidade do que nós imaginamos. Por quê? Porque nós temos os elementos de primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Os de primeiro nível são aqueles comumente utilizados pelas pessoas. Eu vou usar uma caneta para ver se essa cédula ela não é falsa. Eu vou colocar a contraluz para ver a marca d'água. Então, aquilo ali são elementos de identificação de primeiro nível. Segundo nível é quando você usa algum tipo de instrumento para verificar elementos além desses identificados no primeiro nível. Então, por exemplo, se nós usarmos uma lupa, conseguiremos ver aqui que existe BC dentro desse 20, que é de Banco Central. Você vai conseguir identificar isso com uma lupa. Isso aqui, quando você vira a cédula nessa posição, você consegue ver o número, né, da cédula, o número 20. Quando você fecha essas cédulas, lembrando que é toda a segunda família do real que tem essas características que eu estou falando. São a cédula de 2, de 5, 10, 20, 50 e 100. Quando você fecha a nota, e essa vai dar um quadrante perfeito. Esses desenhos, eles se cruzam, e aí vai ter um alinhamento de continuidade do desenho. Aqui você tem esse quebra-cabeça, como eu falei, que você consegue identificar o valor da nota. Aqui dentro também aparece o valor da nota em determinadas posições, se você colocar. Essas marcas aqui são marcas táteis para pessoas que possuem deficiência visual. Então, essas pessoas são qualificadas, né, passam por um processo de literacia ou deveriam passar, para saber que cada marca tátil dessa corresponde justamente ao valor de cada uma das notas. Então, nós temos muitos elementos de autenticidade, tem a própria marca d'água aqui, tem vários elementos de autenticidade. E com esse vídeo, vocês vão conseguir ver todos esses elementos de autenticidade. Temos também os elementos de segurança que são incorporados no ato da impressão do documento. Então, a marca d'água, que é muito conhecida, né, que vocês já conhecem demais, marca d'água na cédula, é uma delas. Uma das mais conhecidas é a marca d'água. No ato de impressão, por meio de um tipo de impressão específica, essa marca d'água é inserida. E aí chegamos na grafoscopia. Bom, o que é a grafoscopia? A grafoscopia, também conhecida como grafística ou grafotecnia. Lembrando que não podemos confundir grafoscopia com grafologia, porque a grafologia ela é uma área de estudo da psicologia, que está relacionada às condições psicológicas da pessoa quando ela estava escrevendo algo, estava fazendo algo.
colocando em prática ou em exercício o seu gesto gráfico, né? Então, ou o seu instrumento gráfico, que é composto pela mão, o punho, o braço. E a grafoscopia, ela também é conhecida como grafística ou grafotecnia. É uma parte da documentoscopia que tem por finalidade determinar a origem do documento gráfico, verificando a autenticidade, a falsidade ou a autoria gráfica através das características que a individualizam. Então, aqueles autores, o Delpica Filho, Delpica, eles dizem, há autores que querem separar documentoscopia de grafoscopia. Eu gosto muito da definição deles, porque eles dizem que não tem como separar, porque quando você está analisando um documento, você muito provavelmente não vai analisar só a assinatura daquele documento. Você vai analisar outros elementos que estão ali também. Por exemplo, você vai analisar, em sua maioria, né? Claro que pode ter documentos que sua assinatura seja passiva de análise. Mas, na maioria das vezes, você vai analisar, por exemplo, um cheque, a folha, o tipo de folha, para ver se os próprios elementos de segurança incorporados ao papel ou incorporados no ato de impressão foram adulterados. Se houve falsificação de suporte também, e não só da assinatura por si só que está ali. Então, por exemplo, numa perícia grafoscópica, uma das técnicas, né, que pode ser utilizadas é coletar a assinatura da pessoa, o padrão, como se denomina, por 15 vezes. Então, eu assino 15 vezes, tem uma peça questionada, eu digo, não, eu não assinei esse cheque, essa assinatura não é minha, eu não reconheço, e ele foi descontado da minha conta. E ali, quando chegar no banco, muito provavelmente eles vão querer coletar esse padrão de assinatura, ou se eu levar o caso mais adiante, vai ser solicitado uma perícia grafotécnica, para que eu comprove que realmente aquela assinatura não é minha. Então, assinar o documento por 15 vezes. E aí, como é que se utiliza, né, essa coleta de padrões? Você pode fazer a eliminação dos 5 primeiros e dos 5 últimos. Por quê? Porque os 5 primeiros é quando você está com o punho descansado, né, com a mão descansada, tem um instrumento gráfico, mão, punho e braço descansado. Então, elimina-se as 5 primeiras, elimina-se as 5 últimas, que é quando você já está super cansado, e pegam-se as 5 do meio, que é para fazer esse padrão e essa análise, mais ou menos, de como será. Então, existem vários critérios para serem analisados. Eu também tenho uma ficha, eu vou mostrar para vocês. Nós temos as leis do grafismo. A primeira lei, ela diz que o cérebro influencia de forma imediata no gesto gráfico. Sua manifestação não é modificada pelo órgão escritor se esse estiver funcionando normalmente e se estiver suficientemente adaptado à sua função. O órgão escritor, que é o braço, o punho e a mão, é mero instrumento para a expressão do gesto gráfico. O ato gráfico é tão dependente, ou seja, o ato de escrever, é tão dependente imediatamente do cérebro que, embora a parte somática do órgão escritor esteja funcionando normalmente e adaptado à função de escrever, se ocorrer uma lesão no centro cerebral da escrita, o homem ficará impedido de realizar o gesto. O que é que ele quer dizer aqui com isso, com essa primeira lei do grafismo? Que mesmo que o seu braço esteja bem, esteja tudo bem, que controla o nosso corpo é o cérebro. Então, se o seu cérebro não está legal, você não vai conseguir. E aí, vem ter aquelas questões de testamentos que são assinados, uma pessoa que assina de forma com letra cursiva, e de repente, lá na assinatura do documento tem uma impressão digital. Por que tem uma impressão digital? Será que aquela pessoa, de repente, estava no leito de hospital, não tinha condição de assinar o documento mais, e de repente fizeram um testamento, e foram lá e pegaram a impressão digital e colocaram, enfim. Então, são muitos questionamentos. A segunda lei. Quando alguém escreve, seu eu está em ação. Mas o sentimento quase inconsciente dessa ação passa por alternativas de intensidade entre o máximo, onde existe um esforço a fazer, o início daquelas 15 assinaturas que eu falei para vocês. Então, vou assinar bem direitinho, meu nome, tudo. Isto é, nos inícios, que é justamente o ataque, e o mínimo, quando este movimento segue o impulso adquirido, isto é, nas extremidades, o remate, para fazer os textos. Assim, o máximo de intensidade se refere à ação do consciente e o mínimo à expressão do subconsciente. Terceira lei.
A escrita habitual não poderá ser modificada voluntariamente em um determinado momento, senão pela introdução em seus traços do esforço dispensado para obter essa modificação. Como a escrita é produto do subconsciente, não pode ser controlada pelo consciente. Quando o escritor procura conscientemente alterar a sua escrita, provocará um conflito entre as duas mentes. E esse conflito deixará no registro a marca dessa luta. Seja um pequeno desvio do traço, seja uma hesitação, uma parada anormal do instrumento escrevente, ou uma trêmulo. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Eu digo que a assinatura não é minha, mas de repente ela é. Então, nessa coleta, isso é só um exemplo, tá, dessa coleta, mas existem várias outras. Então, nessa coleta do meu padrão de assinatura, em algum momento eu vou deixar esses rastros. Por mais que eu tente iniciar a minha assinatura de uma forma diferente, em algum momento eu deixarei esses rastros no documento. E essa forma de escrita também é bem interessante para nós pensarmos nos manuscritos, né? Nos documentos manuscritos, não só contemporâneos, mas também nos medievais. Quarta lei. Quando o ato de escrever é realizado em circunstâncias desfavoráveis ao escritor, ele registra inconscientemente as formas que lhe forem mais favoráveis e fáceis de ser executadas. É a lei do mínimo esforço, que pode ocorrer em qualquer outro gesto do homem. É um recurso ditado pelo subconsciente. Então, também pode ocorrer de você escrever de uma forma. Recentemente, eu passei por um problema desse tipo. Eu tive que reconhecer firma dos meus diplomas para trazer para aqui, porque tem que reconhecer firma e ainda tem que fazer o apostilamento de AIA. E quando eu cheguei no cartório, para reconhecer a firma de uma das professoras que tinha assinado meu diploma de graduação, o cartório disse, não é possível reconhecer a firma dessa professora porque a assinatura dela mudou. Então, do tempo que ela foi lá e reconheceu a firma, para aquela época, mudou, estava diferente. Então, na época do meu diploma, ela assinava de uma forma, e o último reconhecimento de firma que ela tinha feito lá, ela assinou de uma forma bem mais relaxada. Então, isso também pode acontecer, e é justamente esse tipo de situação. Bem, então aqui, nós temos um quadro justamente com os elementos da escrita que podem ser analisados, mas eu vou mostrar para vocês a ficha, porque eu creio que fica bem pequeno esse quadro, que são os aspectos a serem avaliados. Os andamentos gráficos, então, se eu tenho um andamento gráfico em um momento, isso aqui tudo, imagine vocês pegando uma assinatura de alguém para fazer essa análise. Mas eu lembro para vocês, como eu sempre digo para os meus alunos, quando nós utilizamos as fichas em sala de aula, que essas análises que nós fazemos são análises para fins acadêmicos, né? Não somos peritos oficiais criminais, e essas análises não são para perícia criminal oficial. Aí nós precisaríamos de muito mais bagagem e de muito mais capacitações, realmente, de cursos de capacitação, cursos de aperfeiçoamento, cursos de pós-graduação, para poder estarmos aptos, né, a fazer isso aqui. Por quê? Porque eu sempre digo para eles, é uma disciplina no qual vocês estão tendo conhecimento que isso existe. As pessoas precisam, se desejarem, se aprofundarem, se qualificarem, se certificarem, né, em termos de ter certificado, de fato, documentado, para poder atuar como tal, até mesmo como perito judicial, né, que é algo que eu tenho observado que está muito em ênfase no Brasil. Então, nós temos os andamentos gráficos em um momento, então, se vocês observarem, só a escrita da palavra casa, ela está seguida, casa, é um único momento, casa, eu não paro. Então, o meu instrumento gráfico, ele não para, ele vai direto. Já em 2 momentos, tem uma separação aqui, do K com o A. Então, são 2 momentos. Eu escrevo o K e depois o A. Em 3 momentos, eu escrevo o C, o A e depois o A. Então, esse andamento gráfico em 3 momentos. A inclinação axial, se ela é verticulada, se ela é inclinada à direita, se é inclinada à esquerda, se é uma reversão do eixo, que é o estilo arco-íris, né, que você começa e depois vai revertendo. Os espaçamentos, o calibre, se é uma macrografia, se é uma micrografia, se eu uso a gladiolagem ou a gladiolagem descida. A gladiolagem é quando eu começo
uma letra grande e vou diminuindo. E a gladiolagem invertida é quando eu começo com a letra pequena e vou aumentando. Valores angulares e curvilíneos, alinhamentos gráficos, se é ascendente, descendente, então tudo isso aqui. E agora nós chegamos justamente na parte das aplicações práticas. Professora Fernanda, temos alguma pergunta, Raíssa? Ou eu posso prosseguir? Agora não temos. Não, aqui não. Ok, então vamos lá. E aqui chegaremos nas aplicações práticas, começando pela disciplina Diplomática Arquivista do Departamento de Ciência da Informação da UFPB, com as atividades teóricas e práticas, sendo a prática realizada com documentos, como eu falei para vocês, CNH, certificado de registro de veículo, atestado médico, cédula de identidade, tudo isso. Eu vou abrir a ficha para mostrar para vocês, mas antes disso, deixa eu ver se eu já consegui puxar aqui a ficha, consigo. Essa é a nossa ficha de análise diplomática. Vou colocar em frente. Ficha de análise diplomática, tá? Aqui nós analisamos os caracteres internos, a parte interna, né? E também a parte externa, os caracteres externos que dizem respeito à forma, né? E o conteúdo, e também os aspectos arquivísticos do trâmite documental. Então, nós temos a tipologia documental, e eu sempre coloco isso aqui. Mais uma observação também importante, que essa ficha, ela foi desenvolvida a partir da literatura de Belotto, Garcia Rupieres e Luciana Durante. São os três, incorporando outros em que nós sentimos necessidade de serem incorporados ao longo da disciplina. Então, nós temos os caracteres internos, denominação do documento, a tipologia documental, nome, título que o documento recebe, o seu criador. Essa definição, inclusive, essa parte aqui, inclusive, eu vou fazer uma retirada e uma atualização, porque, na verdade, quando se traz essa questão do criador, é mais quando se trata de documentos, no qual já se tem um plano de classificação, já se tem um assunto, para ter uma determinação, uma denominação que possa ser utilizada de forma padronizada. Inclusive, eu até coloco aqui, mais abaixo, que é importante considerar sempre a estrutura formal do documento e adotar o controle terminológico estabelecido na coluna assunto do plano de classificação institucional ou ter por base o Arquivo Nacional do país. Exemplo, certidão de nascimento, declaração de matrícula, histórico escolar de ensino superior. Quando nós pegamos lá o plano de classificação, as instituições federais de ensino superior, nós temos o plano de classificação das IFES, e assim nós conseguimos denominar, né, esse tipo de documento, e pelo assunto nós conseguimos denominar o tipo de documento, porque já dizem vários autores que dar nome aos documentos é algo muito difícil. Então nós podemos fazer isso e utilizar justamente dessa forma. E aí a espécie documental deve ser denominada considerando-se a natureza das ações ou atos que deram origem ao documento, bem como a estrutura formal de registro dos fatos, desde que se consiga perceber a completude do documento a partir de sua denominação. Por exemplo, se eu digo histórico escolar, eu consigo imaginar o que é um histórico escolar. Vem aquele modelo mental para mim do que é um histórico escolar, um documento que vai ter o nome do aluno, que vai ter notas. E, tendo como espécie histórico escolar, eu consigo denominar vários tipos dessa espécie histórico escolar. Então, histórico escolar de nível fundamental, de ensino fundamental, histórico escolar de ensino superior, histórico escolar de ensino médio, histórico escolar acadêmico, histórico escolar, e aí se vem uma série de terminologias, né, de tipos dessa espécie denominada histórico escolar. Mas existe algo que, inclusive, é questão de concurso e muitas vezes os alunos erram, que é sobre a cédula de identidade, que acham que só pelo fato de ter a preposição de é um tipo, mas na verdade não é. Por quê? Porque nós precisamos pensar na completude do documento para denominar a espécie.
Então, se eu falo cédula, cédula é uma palavra polissêmica, pode me trazer a ideia de vários documentos. Cédula de dinheiro, cédula de algo, outro tipo de cédula. Se eu penso cédula de identidade, eu já sei o que é uma cédula de identidade. Um documento que vai trazer uma identificação de alguém, que vai ter uma foto, que vai ter dados identitários. Agora, eu tenho tipos de cédula de identidade. E, por isso, a cédula de identidade ela é uma espécie. E isso está lá no glossário da professora doutora Belotto. Vocês podem entrar lá, Heloísa Liberal Belotto, está lá no glossário dela. Cédula de identidade é espécie, não é tipo. Por quê? Porque eu tenho lá cédula de identidade, eu já imagino aquele documento, e aí eu terei tipos de cédula de identidade. Cédula de identidade estudantil, cédula de identidade civil, que é o RG, cédula de identidade profissional, cédula de identidade militar. Aí são tipos de cédula de identidade. E isso eu preciso compreender. Aqui também nós temos a data tópica. O que é a data tópica? É o local. E às vezes eu até falo para os alunos, é engraçado quando eu digo assim, gente, local, sabe aquela pomada? Pomada de uso tópico, eu uso no local. Então lembra, data tópica, local. Local em que o documento foi produzido, cidade e estado. Então, vieram me perguntar, por exemplo, em uma das palestras que eu estava ministrando, eu ministrei esses dias no memorial do curso de Direito da UFPB, me perguntaram assim, mas nessa era agora, das bancas, né, tudo digital, no período remoto, um professor está aqui na Paraíba, o outro está lá no Rio de Janeiro, o outro está lá em Brasília, o outro está não sei aonde. E aí, como é que a gente coloca o local no documento? Qual seria o local desse documento? Bem, como vocês estão vendo aqui, é o local em que o documento foi produzido. Então, não importa onde os professores estão. Se a banca ocorreu na Universidade Federal da Paraíba, o documento foi produzido lá. Se a banca ocorreu na Universidade Federal de Brasília, o documento foi produzido lá. Não importa onde os professores estavam, não importa se estavam remotamente. É o local de produção do documento. O documento é produzido pela UNB. Acabou. É Brasília. Ponto final. Então, que isso fique muito claro também. Data cronológica, dia, mês e ano de produção do documento, ou em que o documento foi produzido. O conteúdo, que é um resumo ou uma síntese dos elementos essenciais que compõem o documento. Então, um pequeno resumo do documento. Trata-se de uma certidão de nascimento de Maria Amélia Teixeira da Silva, do dia tal, tal e tal. Um pequeno resumo. Signos especiais, para você identificar o que é que há de signos especiais ali naquele documento. E o autor do ato. Nunca confundir autor do ato com órgão produtor. Essa questão do produtor, nós teremos aqui no trâmite, que é a entidade responsável pela produção e ou criação do documento. Lembrar de separar autor, que é pessoa, que dá fé ao ato documentado, com o trâmite, que é o produtor, a entidade. Né? Então, o autor do ato é a pessoa que dá fé ao ato documentado. Então, quem é que está dando fé àquele ato documentado? Uma declaração, por exemplo, vai ser a coordenadora de curso, uma declaração de professor matriculado, algo do tipo, vai ser a coordenadora de curso. Um certificado, quem está realizando o evento. E já que nesse campo do trâmite, o produtor, aí sim vai ser a entidade responsável, né? Qual é o órgão que está promovendo isso? Qual é a entidade que está promovendo? E depois nós passamos para os caracteres externos. Então, nós temos o gênero, que é a configuração que o documento assume, de acordo com a natureza dos signos e ou símbolos com os quais ele foi criado. Então, se é textual, se é um objeto tridimensional, se é iconográfico, sonoro, audiovisual, informático. O suporte, que é o meio em que as informações do documento são registradas. Então, se é papel, papel moeda, documento digital, moedas, placas, veiculares, pergaminho, microfilme, disco magnético, disco de vinil, microfilme repetido. Formato, configuração que assume o suporte que contém o documento, folha avulsa, cartão circular, medalha, caderno, livro, tira de microfilme, a forma, se é uma minuta, um rascunho original, uma cópia, se o documento existe também em suporte digital ou não, o trâmite, o produtor, o receptor, o trâmite para a sua expedição em vigência, que é justamente aquela questão da proveniência e manutenção da cadeia de custódia, onde esse documento está, qual é o caminho que ele percorre. E aqui é o comentário diplomático. Então,
os alunos fazem análise de documentos nos nossos arquivos, nos nossos laboratórios, e lá eles têm a oportunidade de dizer, ó, esse documento aqui está faltando assinatura, está faltando carimbo, está faltando data tópica, está faltando data cronológica, ele está com uma rasura, ele não tem, o papel não é timbrado, a estrutura dele é uma estrutura um pouco duvidosa, porque nós percebemos que nessa série documental todas as atas eram redigidas nesse período de tempo de tal forma, e essa daqui está diferente. Então, tudo isso pode ser feito aqui nesse comentário diplomático. Uma crítica diplomática acerca do documento que está sendo analisado. Isso é na ficha de análise diplomática. E temos também a de análise documentoscópica, que envolve a análise documentoscópica e também a grafoscópica, tá? Então, a documentoscópica tem a denominação do documento, a espécie, a data tópica cronológica, a norma ou resolução que define a estrutura padrão do documento. Então, como é que esse documento deve ser redigido? E os documentos oficiais, por exemplo, nós temos o Manual de Redação da República, da Presidência da República. Então, qual é a norma que define esse documento? Se for uma certidão, qual é a norma que define? Se for um processo, qual é a norma que define esse processo? Seja dentro ou fora da universidade. E um parecer acerca do documento questionado, a análise dos elementos de autenticidade do documento, conforme lei, norma, resolução, como ele deveria ser e como ele está feito. Mencionar também os instrumentos e o equipamento utilizados na análise. Já na análise grafoscópica, que é o que eu queria mostrar para vocês, para não mostrar aquele quadro, nós podemos analisar a pressão, que é a força da escrita registrada pelo instrumento escrevente, que é o braço, punho e mão, que pode ser fraca, média ou forte. A velocidade, então nós pegamos os documentos que nós temos lá, muitos dossiês, e aí vamos analisando a assinatura das pessoas, e vendo isso aqui, e muitas vezes até os alunos, nós temos uma atividade que é bem interessante, de fazer a análise da própria assinatura deles, para enquadrar aqui quais são as características da assinatura deles. Então, a velocidade, se é uma escrita rápida ou se ela é mais lenta, então é morosa. O ritmo gráfico, se o ritmo é harmônico, se é intercortado. A habilidade do punho, dinamismo gráfico, os efeitos. Lembrando que isso aqui são efeitos subjetivos, e aqui nós temos os objetivos. Os andamentos gráficos, conforme eu mostrei para vocês, que pode ser em um momento 2, 3, 4, até mais. A inclinação axial, se é mais à direita, à esquerda. O espaçamento gráfico, calibre e proporções, valores angulares de curvilíneas, alinhamentos gráficos, as conexões com as letras, como elas são ligadas umas às outras. E ela foi elaborada a partir de Delpíquia Filho, Delpíquia, de Almeida, Mendes e outros autores de documentoscopia. Elaborei essa ficha. Bem, isso é que eu queria mostrar da disciplina, que nós temos essa questão da ficha. Temos também as atividades desenvolvidas, então, no final da disciplina, nós sempre temos uma atividade a ser feita, isso é uma nota dos alunos. Então, nós já conseguimos realizar o primeiro encontro de diplomática, psicologia documental e paleografia, abordagens teóricas e práticas no ano de 2016. No ano de 2019, começamos a aproximação com as instâncias policiais, convidando delegados, peritos, também iniciando a disciplina. Esse aqui é o delegado Carlos Oton, da Polícia Civil da Paraíba. Em 2020, tivemos o primeiro encontro de diplomata, tipologia documental e documentoscopia, abordagens teóricas e práticas, com peritos da Polícia Civil, peritos da Polícia Federal, professores da Universidade Estadual da Paraíba e também da Universidade Federal da Paraíba. Em 2021, a primeira mesa redonda de diplomática e documentoscopia, abordagens teóricas e práticas. Tem atividades também que nós realizamos nas praças, lá na Praça do Centro. Quando não dava para fazer o evento, realizávamos essa atividade na praça, que era uma espécie de oficina de capacitação para as pessoas aprenderem a verificar os elementos de autenticidade dos documentos. Então, os alunos eles iam dar um feedback para a sociedade daquilo que eles aprenderam na sala de aula. E era uma experiência muito bacana. Em 2021, nós fomos no Laboratório de Documentoscopia da Polícia Federal, a Superintendência da Paraíba, eles mostraram para nós, fizeram essa aula de documentoscopia, apresentando os equipamentos, analisando documentos, verificando tudo isso. E em 2022,
pouco antes de vir para cá, nós tivemos a segunda mesa redonda de diplomática e documentoscopia, abordagens teóricas de pratas, contando com professores da UFPB, peritos da Polícia Federal, da área de informática, também da área de documentoscopia, professor Guido Lemos, da área de informática, professor Daniel Flores, que eu creio que vocês conhecem, da Universidade Federal Fluminense. Tudo isso aqui, a maioria dessas coisas está tudo disponível no canal do YouTube, do curso de Arquivologia da UFPB e do curso de Biblioteconomia da UFPB. E uma outra atividade também que eu quero mostrar para vocês é esse projeto que eu coordeno, que é o Arquivo 121, que é entre a UFPB e a Polícia Federal, na Paraíba. Ele é fruto de um projeto de extensão, que é intitulado Contribuições da Arquivologia e da Biblioteconomia para a gestão de vestígios e materiais apreendidos na Superintendência da Polícia Federal na Paraíba, denominamos de Arquivo 121. Ele é o resultado justamente dessa parceria interinstitucional entre a UFPB e a Superintendência da Polícia Federal na Paraíba, mediante a compreensão de que os conhecimentos e técnicas da arquivologia e da biblioteconomia ultrapassam as barreiras limitantes impostas e comumente aplicadas aos suportes ditos tradicionais de informação. Então, no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivista, nós temos o acervo definido como um conjunto de documentos de entidade produtora ou de uma entidade custodiadora e o documento como uma unidade de registro de informação, qualquer que seja o suporte ou o formato. E nós tratamos a Central de Custódia de Vestígios como uma unidade de informação e os vestígios como uma informação que, uma vez inserida no suporte, resulta em um documento. Então, é assim que nós tratamos os vestígios de local de crime, né? Estamos desenvolvendo esse projeto já há quase 2 anos, no setor técnico-científico e no depósito do cartório da Superintendência da Polícia Federal. E o que nós conseguimos fazer lá, até agora, né, desse projeto, nós elaboramos um plano de classificação de vestígios de local de crime e a nossa metodologia, seguimos Dauber, né, para fazer isso. E também o que Pombo define, né, a Olga Pombo, que ela identifica 4 grandes orientações para a classificação: uma orientação ontológica, que é a classificação dos seres, uma orientação gnoseológica, a classificação das ciências, uma orientação biblioteconômica, a classificação dos livros, e uma orientação informacional, a classificação das informações. Então, na verdade, esse projeto ele é bem mais profundo e nós estamos entendendo, né, os vestígios enquanto informações, enquanto documentos que são passíveis de serem classificados, né, e tentando contribuir com a Polícia Federal nesse sentido. E adotamos essa metodologia de ordem alfabética dos tipos de vestígios para construir o plano de classificação, que possui 10 classes. Então, ordem alfabética dos tipos de vestígios, conforme as áreas definidas na perícia da Polícia Federal, numeração adotada de acordo com termos em ordem alfabética, agrupamento dos termos de acordo com o termo definido na ordem alfabética inicial, desdobramento numérico e hierárquico sequencial, considerando o conceito do termo principal. Nos casos em que a anotação numérica ultrapassar 2 dígitos, no final será necessário preencher os dígitos anteriores com o código. O método utilizado para o desenvolvimento da proposta do plano de classificação foi o teórico conceitual, criado a partir da teoria do conceito de Dauber, na década de 70, como método analítico idealizado para tornar clara a natureza e a estrutura dos conceitos, sendo aplicado para apoiar os procedimentos adequados para seu estudo no âmbito do desenvolvimento de tecnologias no campo das diversas áreas de conhecimento. Então, aqui, nós temos 10 classes, considerando as áreas da perícia. Então, as áreas da perícia balística, explosivos, audiovisual, engenharia elétrica, biologia, DNA, documentoscopia, engenharia legal, informática, meteorologia, meio ambiente, laboratório, químico e veicular. Então, nós denominamos cada uma, criamos as classes e atribuímos, né, a numeração. E aqui eu apresento para vocês um pouco do esgotamento da classe 2 e 3, das classes 2 e 3, que é de audiovisual e eletrônicos, e a classe biológicos. Conforme vocês podem ver, nós fomos agrupando esses termos de acordo com as relações e mudando também a questão tecnológica. Falta definir os conceitos ainda, mas é um projeto bem ousado. E, enfim, essa aqui é a equipe do projeto.
Nós temos alunos de arquivologia e biblioteconomia, peritos, criminais federais, o chefe do setor técnico-científico da perícia, aluno de arquivologia, biblioteconomia, bem mista, nossa equipe. Com a minha vinda para cá, eu fiquei como coordenadora adjunta do projeto, porque eu me afastei, a professora doutora Rosa Zuleide está como coordenadora, e nós estamos avançando bastante, né, no projeto. Essas definições estão lá no Instagram, algumas eu não tinha mencionado, que a proveniência, princípio basilar da arquivologia, é fundamental para aferir a autenticidade de um documento digital ou não. Todo documento digital é eletrônico, mas nem todo documento eletrônico é digital. Eu vou lançar essas coisas aqui para ver se vocês começam a fazer perguntas. Na falsidade ideológica, que foi do delegado Carlos Otton, na falsidade ideológica, o vício é exclusivamente de conteúdo, é produzido com suporte verdadeiro e por pessoa com autorização para o ato. As informações contidas é que são dissociadas da verdade. Antes de assinar qualquer documento, é primordial fazer uma leitura atenta deste, observar as assinaturas, selos, carimbos, data tópica, local e cronológica, dia, mês e ano de produção do documento e quem dá fé ao ato documentado. Uma última observação que eu queria fazer para vocês, isso aqui é o link o QR Code de presença, eu quero mostrar para vocês, eu tenho alguns documentos daqui do arquivo da Torre de Tombo, em Portugal, para mostrar para vocês os documentos mais antigos com a sua estrutura diplomática, né, de assinatura, e vocês podem ver aqui, isso aqui é a medalha do rei, né, como sendo um selo de autenticidade do documento produzido na época. Olha aqui a medalha, a tela fica escura, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui nós temos a medalha do rei, tá, como um elemento de autenticidade, então sempre as cartas eram seladas dessa forma. E um outro ponto que eu quero apresentar para vocês é isso aqui. Certificado da UFPB, um certificado meu. Eu sou coordenadora do projeto. E o que eu quero mostrar para vocês? Nós temos aqui um código de verificação, o número do documento, e aqui embaixo, para verificar a autenticidade desse documento, acesse, vá lá, clique, informe a matrícula, o código de verificação e preencha. Então, vocês veem que isso é uma estrutura de documento digital, na ato digital, no ambiente digital. E nós percebemos aqui o brasão da UFPB, o brasão da Pró-Reitoria de Extensão, alguns dados da universidade, mas o que eu quero chamar a atenção? É que a maioria das declarações, por exemplo, isso aqui é uma declaração de orientações acadêmicas. Declaramos para os exercícios que a docente Maria Amélia orientou na instituição, e aqui nós temos o código de verificação para verificar a autenticidade, é sempre dessa forma. Mas não há uma padronização da estrutura dos documentos. Infelizmente, nos sistemas digitais, isso aqui já é outra declaração. Além de não haver uma padronização na estrutura do documento em si, que pode ser um objeto de estudo muito interessante, além de não ter isso, aqui aparece o tipo de documento, declaração de disciplinas ministradas. Mas aqui, por exemplo, não aparece nada, declaração. E é uma declaração de que eu participei de uma banca. Então, poderia dizer no mínimo declaração de participação em banca, mas não vem. E essa estrutura é diferente da declaração anterior. E essa daqui já é diferente das duas anteriores, que é uma declaração de participação em projeto. E alguns documentos, eles vêm com isso aqui, número do documento, código de verificação. E outros não vêm com número de documento. Mas nós temos um problema, não sei se vocês enfrentam isso na universidade de vocês, nós temos um problema muitas vezes, quando nós passamos a fazer a verificação do documento, eles pedem número do documento, data de emissão e código de verificação, e às vezes eles ainda pedem, esse número de documento é muito solicitado, mas às vezes eles pedem o número do documento, e tem alguns documentos que não tem o número, pronto, esse aqui é um deles. Ele não tem esse campo de número de documento, ele tem apenas código de verificação, então você não consegue validar esse documento. Por exemplo, eu estou agora longe da minha universidade, e se eu pedir para alguém validar isso aqui na minha universidade, não vai conseguir.
Porque o número do documento está faltando aqui. Tem nos outros, mas nesse aqui não tem. Olha aqui. Vou abrir para vocês verem. Isso é um problema muito sério. Ó, esse aqui tem, ó. Código de verificação, número do documento. O meu não tem. O meu só tem código de verificação. O número do documento não tem. Então, não tem como validar esse documento aqui. Não tem como fazer isso. Isso é algo grave, porque são documentos digitais que estão com problemas diplomáticos, porque isso seria um elemento diplomático de validação documental e que não existe. Tá? Isso seria muito importante. Então, aqui nós temos outros tipos de documentos, relatório de extensão, por exemplo, para ver validação de relatório de extensão. Aí você abre o relatório no sistema e ele não tem, para verificar a autenticidade, faça isso, não tem nada. É um outro problema. E por que é que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo isso porque, recentemente, não sei se vocês sabem, mas o CONARC lançou o modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Nós sabemos que o que nós temos não é um sistema de gestão arquivística de documentos, né? Na universidade, por exemplo, na UFPB, utilizamos o CIGA, o FRN também, em outras universidades. Mas vale a pena vocês darem uma olhada nesse documento, porque ele traz vários aspectos relacionados à autenticidade do documento, exigências a serem cumpridas pelo programa, e aí fala de tudo, a captura, avaliação, temporalidade, destinação para documentos digitais. Então, são pontos que precisam ser observados: segurança, controle de acesso, trilhas de auditoria, cópias de segurança, armazenamento, preservação, tudo. Vocabulário controlado, pesado, como fazer? São essas recomendações, né, do CONARC, que estão aqui, de segurança, cópia de segurança, controle de acesso, assinatura digital, carimbo digital do tempo, marcas d'água digitais, assinatura cadastrada, criptografia. Então, tem muita coisa que precisa ser observada, e esse documento está disponível lá na página do CONARC, e vocês podem ter acesso. Bem, aqui, pessoal, está a lista de presença com QR Code, que foi passada pela professora Fernanda. Professora, nem precisa. Oi? Na verdade, eu baixei a lista de presença aqui direto do Teams já 2 vezes, então em momentos diferentes eu estou baixando a lista, e aí, para depois verificação, eu faço uma comparação entre esses momentos para ver quem esteve presente durante a palestra, para que a gente possa emitir o certificado. Então, acho que nem vai ser preciso essa assinatura, não, porque eu acabei de conferir e é gerado para mim um arquivo Excel, né, um arquivo de planilha com o nome de todo mundo que está, independente de ter entrado com o e-mail da universidade ou não, que essa foi a minha dúvida, por isso eu tinha gerado a lista de chamada, mas deu tudo certo. Aproveitando aí o momento, eu queria fazer uma pergunta, Claro. Relacionada até esse exemplo último aí que foi dado da falta de numeração do documento, né, para verificar. Nós também utilizamos o SIGA na UNB, e a minha dúvida é o seguinte: o sistema, se é uma falha do sistema não gerar esse número e não cumprir com esses requisitos, e a impressão que a gente tem é que um sistema como esse, né, que é adotado por grande parte do poder público, não só pelas universidades, mas por várias, o SIGA, as universidades, mas o SEI, por exemplo, adotado por várias instituições, e os documentos gerados e armazenados, eles apresentam algumas falhas. Por que isso aconteceu, né? Qual foi a adoção da estratégia de uso do sistema sem essa preocupação, e quais são os impactos que você vê para isso, por exemplo, né, no âmbito do governo federal, né, em termos de garantia, né, de diplomática? Pois é, professora, veja só, isso é um problema realmente muito grave e é um problema diplomático muito sério em todos os aspectos, porque eu creio realmente que é um problema do sistema e que as pessoas que desenvolveram o sistema precisariam, de fato, ter contato ou buscar, né, profissionais
da área, arquivistas, né, principalmente, bibliotecários, pessoas que atuam com essas questões de diplomática, de autenticidade documental, para poder esclarecer esses fatos, buscar ajuda para aprimorar o sistema. Nós tivemos uma questão que foi bem interessante na UFCB. Eu cheguei lá nos nossos documentos, quando nós assinamos pelo SIG-RH, pelo CIPAC, né, o CIPAC é o módulo de protocolos do SIG, do sistema todo, porque aí vem, né, SIG-A, SIG-RH, CIPAC. Então, no CIPAC, quando nós assinávamos um documento, ficava assim, assinar digitalmente por fulano de tal, no dia tal, a hora, Maria Amélia. E aí, eu entrei em contato com o Arquivo Geral da Universidade Federal da Paraíba e também com o pessoal de lá do Sistema de Tecnologia da Informação da UFCB, explicando que eu era lá professora de diplomática arquivística e que aquela forma como eles estavam colocando dava a entender que nós tínhamos uma assinatura digital, que nós tínhamos assinado com essa assinatura digital, quando, na verdade, nós tínhamos usado um meio digital para assinar ou para assinar um documento digital. Mas aquela assinatura, ela não tem uma certificação de chave pública, por exemplo, ou muito menos ela foi gerada pelo Solgov, como agora nós estamos assinando os documentos. Então, eu disse para eles, olha, seria mais interessante, de repente, vocês, ao invés de colocar assinado digitalmente, colocar assinado eletronicamente, porque entramos lá com login, com a senha e fizemos a assinatura, mas não foi digitalmente. Foi assinado eletronicamente, um documento na digital assinado eletronicamente. Ah, porque não pode? Aí responderam um e-mail. Ah, professora, porque a assinatura é digital, não é eletrônica, aí eu peguei a lei, e a lei não falava de assinatura digital, mas de assinatura eletrônica, e mandei para eles a lei falando de assinatura eletrônica, respaldando, eles não me responderam mais. E aí o Arquivo Central, você mandou também uma mensagem, eles não responderam mais. Eu não sei qual a relação que vocês têm com o pessoal de tecnologia da informação mais operacional da universidade. Mas lá, infelizmente, até hoje não conseguimos obter êxito. Então, o que eu percebo em alguns momentos é que seria necessário existir essa ponte, né? Essa aproximação de dizer assim, olha, nós precisamos melhorar isso aqui, mas eu creio que não seria algo do sistema de tecnologia da informação das universidades, mas da universidade que gerou o sistema, que me parece que foi a UFRN. Então, eu acredito que a iniciativa tem que partir da UFRN para aprimorar e corrigir esses erros de sistema, porque isso é muito sério. Por exemplo, o sistema vai gerando esses tipos de documentos, alguns têm o número do documento, outros não têm. Então, se não tem, você não tem como verificar a autenticidade da forma como colocam. Por quê? Você não tem como fazer padrão de comparação documental, porque o documento não vai abrir na tela. Então, não tem. Então, eu trago os meus documentos impressos do Brasil, apresento aqui na Universidade de Coimbra e eles só vão conseguir validar o que eles conseguirem acessar. Se não acessa, não valida. Se não tem número de documento, não consegue. Então, isso é uma perda muito grande em termos de, para nós, enquanto servidores públicos, e também, a senhora perguntou, professora, a respeito também para o país, né? Porque isso fica, quer queira, quer não, isso acaba ficando mal visto em termos de validação documental. Afinal, que sistema é esse, né? Quais são os critérios utilizados? Então, por que é que alguns documentos saem com o número e o código de verificação e outros não? É um problema realmente muito sério e é lamentável. E eu ainda tive na UFCB, no início, né, da disciplina, dessa implementação toda do sistema, quando disseram assim, não, agora vai ser tudo digital, tivemos ainda uma instabilidade tão grande que era assim, nós tínhamos uma declaração de que ministramos uma disciplina. Quando nós colocávamos o código de verificação, abria uma declaração de outra coisa. Não era ministração de disciplina. Era uma declaração de participação em bancas, por exemplo. Então, ainda tivemos esse problema lá. E aí, depois, as coisas foram melhorando. Eu sempre mandava e-mail, sempre comunicava, sempre informava e foram melhorando. Se eles entram em contato com a UFRN, eu não sei. Mas até que foram melhorando. Mas eu penso que o caminho seria mais ou menos por aí.
Pessoal, alguém deseja fazer alguma pergunta agora? Não sei se todos estão conseguindo acessar aí a... Professor, você conseguiu desbloquear o chat para o pessoal mandar as perguntas? Na verdade, vocês podem perguntar usando esse PIR, que é o Perguntas e Respostas. Aparece aí para vocês. Quem deseja fazer alguma pergunta, dá uma olhadinha nessa opção no menu superior em cima. Tem um P e um R, e aí vocês podem clicar e fazer a pergunta. Quem desejar também pode abrir o microfone e fazer a pergunta. E são todos e todas tímidos e tímidas para perguntar, professora. É. Eu coloquei até essa pergunta que eu fiz, eu tinha colocado ela no Perguntas e Respostas. Agora eu estou vendo uma pergunta aqui da Naila. Os certificados serão enviados por onde, né, a respeito do curso? Os certificados vão ser enviados para vocês por e-mail logo depois da conclusão da atividade e confirmação do relatório final. Então, vai levar aí cerca de uma semaninha e vocês vão receber os certificados por e-mail. Bem, já vimos que está funcionando aqui o Perguntas e Respostas. Se mais alguém quiser colocar uma pergunta, pode ficar à vontade. Eu vou responder aqui também. Aqui o Vitor pergunta, professora, sobre indicação de cursos complementares relacionados à documentoscopia. Sim. Nós temos alguns cursos, Vitor, que são realizados. Se você colocar na internet, no Google, você terá infinitos cursos de documentoscopia, né? Há muitos cursos de documentoscopia e aí vai depender do que, digamos, do que cabe no bolso, né? Porque os cursos geralmente são bem caros, principalmente se for a nível de especialização. Mas nós temos alguns cursos gratuitos também. Coloca no Google curso gratuito de documentoscopia. Tem uma instituição em Minas Gerais que ela oferta um curso de 40 horas, e aí você tem como fazer esse curso e ter um certificado. Uma outra recomendação é sempre você verificar as páginas, seja Instagram ou os sites das associações de peritos. Associações de peritos forenses. Então, nós temos os sites da APCS, e lá são divulgados vários peritos, né, sempre estão divulgando os cursos que ministram. Indicação de livros, nós temos alguns livros bem interessantes, mas um que eu super indico é o Tratado de Documentoscopia, Delpíquia Filho, Delpíquia e Delpíquia, que esse eu creio que não está esgotado, e um outro que está esgotado, infelizmente, é Documentoscopia, Aspectos Científicos, Técnicos e Jurídicos. Esse livro é muito bom, mas infelizmente ele continua esgotado. Foi feito por 2 peritos da Polícia Federal, e eu só consegui porque um dos autores tinha um exemplar em Brasília, foi para um congresso lá e conseguiu me enviar, enfim, mas é bem difícil. Esse livro realmente está esgotado. Então, vamos lá, mais alguma pergunta? Podem colocar aqui no Perguntas e Respostas. Aproveitem a oportunidade, não fiquem tímidos. Professora Mel,
Oi? Eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp perguntando como é que uma pessoa pode se tornar um perito. Então, atualmente no Brasil, nós temos as graduações, né, em investigação forense e perícia criminal, e isso é um caminho para se tornar um perito judicial. Uma outra possibilidade é, porque nós temos os peritos criminais oficiais e os peritos judiciais. Como é que funciona o perito judicial? O perito judicial, ele pode, por exemplo, ser contratado pela justiça para atuar numa área específica do conhecimento, né, para a resolução de um caso específico. Então, por exemplo, quando se termina o curso, eu não fiz isso, mas quando se termina o curso de investigação forense, perícia criminal, você pode se cadastrar num banco da justiça e o juiz pode começar a te nomear para fazer algumas perícias. E isso é uma possibilidade de atuação. Por exemplo, tem um caso na justiça, aí foi emitido um laudo pericial por um perito oficial criminal, mas de repente a família questiona algo por algum motivo. Então o juiz pode nomear também um perito judicial para que seja emitido um laudo pericial por parte desse perito judicial para confrontar com o perito criminal oficial. Isso é uma possibilidade. Mas para ser perito criminal oficial, isso só é possível por meio de concurso público, seja na esfera estadual ou na esfera federal. Porque aí sim, por meio de concurso, e aí esses concursos geralmente abrem com vagas específicas, né, de formação específica, que são formações requeridas, e você, possuindo uma graduação naquela área, pode se candidatar, fazer o concurso normalmente, depois você faz o curso de formação geral da perícia, né, enquanto policial, e vai atuar na sua área de conhecimento. Perguntaram aqui também se só pode atuar com o ensino superior, não é só fazer o curso, como é que é o processo? Geralmente, até onde eu sei, apenas com ensino superior. Então, você possui graduação e aí você consegue atuar. Eu tenho conhecimento que com nível médio você pode atuar como perito. Tem o assistente judicial, técnico judicial, que aí eu não sei se pode sem o nível superior, mas eu sei que a maioria das vezes é com nível superior. Aqui uma área, Eduardo. Há legislação obrigando a digitalização de dossiê dos alunos, mas não há ainda ambiente seguro implementado para o armazenamento dos documentos na UNB. Eles serão armazenados no SEI, pelo menos é isso que está acontecendo no projeto atual. Como é possível minimizar a incerteza sobre a autenticidade se o documento digital não fica armazenado em um ambiente seguro? Repita, por favor, professora. O Eduardo comenta que há legislação que obriga a digitalização do dossiê dos alunos, mas nós não temos ainda um ambiente seguro implementado para o armazenamento desses documentos na UNB. Nesse momento, esses documentos do dossiê do aluno estão sendo armazenados no SEI. E aí ele pergunta, como é possível minimizar a incerteza sobre a autenticidade se o documento digital não fica armazenado em ambiente seguro? Olha, isso aí é difícil, né? É super delicado e nós estamos discutindo sobre isso. Quem discute muito sobre isso é o professor Dr. Daniel Flores, da Universidade Federal Fluminense. Ele fala muito sobre repositórios digitais arquivísticos confiáveis, os RDC-ARC, que deveriam existir, e deveriam se utilizar o Arquivemática para fazer isso, né? Para aferir essa autenticidade e conseguir. Mas um caminho seria manutenção de cadeia de custódia. Agora, manutenção de cadeia de custódia sem ter repositório digital arquivístico confiável é delicadíssimo, mas é aquela coisa. É o que temos. É o que temos e é o que teremos que utilizar até que nos venham os repositórios digitais arquivísticos confiáveis. Eu tenho esperança de que eles cheguem. Não sei quando, né, professora? Não sabemos quando, mas não podemos perder nossa esperança. Então,
O ideal seria realmente manter cadeia de custódia documental e para assegurar a proveniência e assegurar todo o trâmite documental e que essa documentação ficasse em um repositório digital arquivista confiável. Só assim, de fato, poderíamos manter a autenticidade do documento, né? Aferir a autenticidade. Tem outra pergunta aqui, só um momentinho. O tecnólogo em investigação forense conta como cargo de perito? Conta como cargo de perito? Em que esfera? Não perguntou aqui. Porque, veja, existe a possibilidade, como eu falei, né, de atuar como perito judicial. Existe essa possibilidade. Pronto, por exemplo, a minha graduação é tecnólogo em investigação forense e perícia criminal. Então, é um tecnólogo, né, de nível superior, o tecnólogo é nível superior, e aí em investigação forense e perícia criminal. Agora, se isso te permite atuar como perito na esfera, na atuação enquanto perito judicial, como eu falei, para se cadastrar num banco de perícia e de repente ser chamado, sim. Mas se você quiser, de fato, ter um cargo, você precisa fazer concurso público para perito criminal oficial, seja no âmbito estadual ou no âmbito federal. Pelo que eu pude ver, na verdade, esse tema ele é tratado em nível técnico, né, tecnólogo, ou de especialização. Sim, é uma coisa. Isso, porque o tecnólogo é a graduação, né? Sim. Mas esse assunto é abordado mais especificamente ou nesse curso em nível técnico, ou pode ser realizado também em nível de pós-graduação, enfim, para trazer esse conhecimento para dentro de uma área de formação base, que pode variar, pelo que eu estou entendendo. Por exemplo, um geógrafo pode fazer uma especialização nessa área, talvez para atuar com documentos daquela área em específico, e dessa maneira a carreira se abre, né? Abrem-se as portas, por exemplo, no serviço público, considerando essa formação de base. E é claro que deve, assim, pontuar uma especialização ou um curso técnico na área específica. Sim. Porque é uma carreira relativamente nova, né? Em termos de em termos de perícia, a carreira de perito criminal, ela é antiga, né, no Brasil. Ela não é nova. Seja no perito criminal oficial. Só que, geralmente, a área de documentoscopia, ela é preenchida por peritos da área de química, peritos de outras áreas de conhecimento vão parar no laboratório de documentoscopia. E lá, por exemplo, na Polícia Federal, nós tivemos uma grande conquista, porque nós não tínhamos estágio para alunos de arquivologia, e através do projeto de extensão, que nós começamos na modalidade FLUEX, Fluxo Contínuo Sem Bolsa, e depois na modalidade PROBEX, Projeto com Bolsa, nós conseguimos demonstrar o trabalho realizado por arquivistas e bibliotecários, e assim conseguimos, além do projeto, uma vaga para estágio, agora recentemente, e aí acreditamos que a partir disso, muito em breve, teremos também área para concurso público, porque a área de perito em documentoscopia deveria ser para profissionais da área que realmente trabalham com documentos, seria o ideal. É isso que eu perguntei, que eu estava pensando se já existia. Seria o ideal, porque o que é que nós temos, né? Temos a graduação, o tecnólogo em investigação forense e perícia criminal, ele vai te dar uma formação ampla. Não é só documentoscopia. Se você vai estudar todas as áreas da perícia, que foi isso que aconteceu comigo. Eu fui estudar tudo. Então, medicina legal, balista, todas aquelas áreas que eu mostrei lá, as 10 áreas da perícia. Tudo aquilo ali eu fui estudar na minha graduação. E após, mas porque eu realmente queria conhecer tudo aquilo, tanto para a disciplina, que era a parte de documentoscopia, quanto as demais áreas da perícia por causa do projeto da PS. Então, eu queria conhecer o todo.
né? O que é que envolve a perícia toda. Mas para quem quer trabalhar só com documentoscopia, o que eu recomendo é que procure uma pós na área de documentoscopia. Porque isso vai ser o ideal, para que você trabalhe só com documentoscopia. Isso é o que é mais interessante de ser feito. Agora, se você pensa também em atuar com a perícia em outros ramos, em outras áreas, aí tem que se verificar, né? O que você quer fazer. Pós-graduação no Brasil, você recomenda? Alguma pós, hein? Pode falar, professora. Específicos para a área de documentoscopia, pós-graduação? Olha, eu procurei, tinha um pessoal que estava ofertando, tinha uma equipe que estava ofertando, e eles colocaram no site da PCF, né, que era justamente a Associação de Peritos Criminais Federais, a PCF. Eles tinham colocado essa pós lá, mas depois eles tiraram, e parece que não deu certo. Então, é muito difícil encontrar uma especialização de fato na área de documentoscopia. É difícil. Nós procuramos bastante para tentar encontrar algo. Por isso que eu me encantei quando eu vi esse mestrado aqui em documentoscopia. Eu fiquei realmente encantada, porque é muito difícil de encontrar no Brasil. Muito difícil. Eu creio que a única pós que eu encontrei foi a nível de especialização, e era justamente essa que eles estavam propondo, e depois desistiram. Agora nós encontramos cursos, né, cursos temporários, coisas mais esporádicas. Mas a pós mesmo, assim, tem uma especialização, não. E como você vê, professora, o aumento da demanda por essa especialização? Assim, na verdade, é um nicho muitíssimo especializado esse, né? E que a gente percebe uma mudança de contexto. Você oportunamente mostrou alguns elementos dos documentos digitais, dos documentos físicos. Então, a gente vivencia esse momento de mudança. O colega comentou sobre a migração, os documentos digitais, a necessidade de guarda, né? Então, a gente está vendo essa mudança. Como que você visualiza a demanda por esse profissional que é difícil até dele se formar como tal, né? É bem difícil, é algo assim muito... É uma área do conhecimento que, como eu falei para vocês, me surpreende muito, porque na polícia, eu tenho as duas experiências da Paraíba, não sei como é nos demais estados, mas na Paraíba, por exemplo, na Polícia Civil, quem está no laboratório de documentoscopia são pessoas formadas em contabilidade, na Polícia Civil. Já na Polícia Federal, são pessoas, a maioria formada em química, são graduados em química. E aí a gente, assim, se surpreende porque, nossa, essas pessoas estão ali, esse espaço poderia ser ocupado por nós, né, que estudamos essas questões de documentos, da proveniência, da gênese, do ciclo de vida, da cadeia de custódia, de tudo isso. E é delicado se pensar nisso, porque é uma área que precisa de formação e que eu vejo que não tem corpo científico para formar, para criar esses cursos, para ministrar esses cursos. Eu gostaria muito que acontecessem mais cursos nessa linha de documentoscopia, que nós tivéssemos mais cursos nessa área. Inclusive, esse tema, né, esses temas de diplomática e documentoscopia são os meus temas de tese de doutoramento. Porque eu percebo que é algo que é muito inovador, como você colocou, professora. É algo inovador, é algo que chega com muita força, que nós precisamos muito e que precisamos de qualificação na área. Também para ministrar esse curso. Então, inserir uma unidade sobre documentoscopia na disciplina diplomática na UFB já foi um avanço, porque já faz com que os alunos conheçam e saibam que isso existe. Então, já dá uma luz para que eles busquem cursos, busquem se especializar, busquem se aprofundar, né? Despertem para esse universo também. Mas é complicado, porque se nós não temos nem os cursos, né,
digamos, uma especialização para eles, então fica muito difícil. Temos cursos rápidos, cursos esporádicos. Um perito que vai ministrar um curso de 20 horas em um lugar, de 40 horas em outro. É um desafio que precisamos superar, né? Imagino. E pelo que você trouxe, é uma realidade, ou pode ser uma realidade diferente em outros países, né? Esse assunto, pelo visto, ele é tratado já num outro nível, né? Com alguma seriedade, digamos assim, na Constituição e na oferta, por exemplo, de mestrado, né? E de cursos que qualificam os profissionais para isso. E aí eu tenho a minha última pergunta, vou parar de monopolizar aqui o seu tempo. Esse curso aí em Portugal, ele é um curso voltado para uma área específica, ou para um tipo de profissional, como arquivista, ou bibliotecário, profissional de informação, ou ele é um mestrado para qualquer área? Como é que você percebeu isso em termos de verificação do edital, ou mesmo de qualquer conversa que já possa ter acontecido com eles? Eu não cheguei a verificar o edital. Na verdade, eu pretendo me associar à Associação Portuguesa de Ciências Forenses. Então, eu entrei na página da Associação Portuguesa de Ciências Forenses e lá tinha uma perita com esse mestrado que tinha sido feito aqui na Universidade do Porto, né? Eu estou na Universidade de Coimbra e ela fez o mestrado na Universidade do Porto. Então, quando eu vi, né, mestre em documentoscopia, aí eu achei muito interessante. Gente, tem um mestrado aqui, então eu achei super interessante. Mas é na Universidade do Porto. Então, eu não procurei edital, eu não procurei nada disso, até porque eu estou no meu doutoramento, eu cheguei a 2 meses praticamente, estou naquela fase das disciplinas, estou super lotada. Então, eu realmente não tinha como, nem vai que surgisse o desejo de fazer também, não tinha como, porque daqui para o Porto é um pouquinho distante, não dá para ficar migrando, enfim, eu estou com a semana cheia. Mas eu me interessei e não fui em busca. Mas o que eu vejo, eu penso, não sei, mas eu estou com um livro aqui, por exemplo, de uma professora que eu descobri hoje, que ela também é juíza, é professora na Universidade de Coimbra e é juíza no Porto, em Lisboa. E ela, esse livro dela é de 2004. Eu comprei esse livro na mesma semana que eu viajei para cá, aí no Brasil, numa feira de livros. De repente, eu encontrei esse livro e ela trata de falsificação de documentos. Então, ela traz dos crimes de falsificação de documentos. Então, ela traz a legislação portuguesa, várias coisas, mas aí o mestrado dela foi no direito, aqui em Coimbra, mas foi na área do direito. Então, o que foi que eu fiz? Eu vou, na verdade, procurar essa professora aqui na universidade, para ver o que é que ela trabalha, porque aqui na universidade, eles nos permitem, enquanto alunos de doutoramento, nos matricularmos em disciplinas de graduação, que eles chamam de licenciatura, graduação, mestrado e doutorado de qualquer curso. Então, eu já estou matriculada no próximo semestre em uma disciplina do doutoramento em Direito, que é Marcas e Patentes da União Europeia. E aí eu vou ver se eu consigo também, descobrindo a disciplina dessa professora, alguma coisa, matricular lá para saber como é que eles trabalham com isso, como é que eles estão vendo isso, o que é que eles estão abordando, porque aí nós temos que beber nessa fonte para trazer para a nossa da ciência da informação. É um caminho, né, professora? É um caminho. Para trilhar com a sua vontade de trazer esse conhecimento para a gente. Vamos lá. É um desafio grande, mas vamos lá, né? Raíssa, pode falar. Deixa eu só procurar a pergunta aqui. Professora, qual é a sua página do Instagram, para o pessoal seguir, da sua universidade? É diplomática, @diplomática UFPB, é o Instagram. Também, pessoal, tem aqui da universidade, uma que é feito através só de alunos, que se chama Doc Perícias, mas que, por enquanto, é um projeto ainda em andamento, e futuramente nós pretendemos abrir algumas vagas.
Parabéns, parabéns pela iniciativa, Raíssa. Obrigada. Só tenho a parabenizar a Raíssa, porque, inclusive, agradecer mais uma vez a Raíssa, a professora doutora Fernanda, a todas as pessoas que estão aqui participando e compartilhando desse conhecimento, que ficaram aqui nos ouvindo o tempo todo, dizer que eu fiquei imensamente feliz com o contato da Raíssa, porque ela é uma aluna muito interessada, ela é muito esforçada, e ela quis levar um pouco, né, desse conhecimento também para a universidade. E é muito bom quando os alunos fazem isso conosco, né? Vêm e falam com os professores. Eu já fui vice-coordenadora de curso também. Os alunos chegam, professora, vamos chamar a professora fulana de tal universidade para compartilhar com a gente, porque a gente está querendo saber sobre isso. Então, isso é sempre muito bom, porque sempre eu gosto muito daquele ditado, né? Que não existe saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Então, todas as pessoas sempre têm algo a ensinar e algo a aprender, cada um dentro da sua área do conhecimento, né? E do que estuda mais, do que se dedica mais, do que se debruça mais. E, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço muito. E estou à disposição sempre, tá? Professora, eu que agradeço pelo seu tempo e dedicação, porque você foi extremamente prestativa e aberta. A professora Fernanda também, ela lutou pela gente, foi atrás, então foi maravilhoso. Então, em nome dos alunos de todas as graduações, né, que estão nos vendo, muito obrigada a vocês duas. Eu espero que essa seja a primeira de muitas, né? Que você participe mais também da nossa... Traga mais temas e participe de outras palestras também, porque realmente esse tema é muito legal, é muito diferente e, com certeza, é uma coisa que nós precisamos saber lidar. Bem, pessoal, então acho que é isso, né? Nós permanecemos aqui um tempo precioso, mais de 3 horas aqui juntos, aproveitando todo esse conhecimento que a professora Maria Amélia trouxe para a gente. Ficam aí os contatos da professora, o link. Depois eu vou falar com a professora sobre a gente disponibilizar o vídeo para vocês assistirem novamente depois. E aí passo essas informações para a Raíssa replica para a turma, a gente manda também em contato, aí no contato com vocês, já que tem pessoas, inclusive, de fora da UNB, né? A gente envia isso para vocês.